regra, né, das bases fortes. Quem são as bases fortes? São as bases que são formadas pelos metais alcalinos, lá do grupo 1, da tabela periódica. Lítio, sódio, potássio, césio, rubídio, frâncio. E do grupo 2 tem algumas, né, que são fortes também. Você tem lá o hidróxido, né, de berílio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido, né, de estrôncio. Essas aí são bases fortes. Você pode considerar que as bases do grupo 2, metais alcalinos terrosos, são fortes. Todas as demais bases são fracas. Isso porque elas têm um OH quando dissolvidas em água. Então, as bases fortes são do grupo 1 e do grupo 2. As demais bases são fracas. Entendi, obrigado. A mesma coisa quanto a solubilidade em água. Aqui no grupo do WhatsApp. Tá bom. As bases que são solúveis são aquelas do grupo 1, formadas pelos metais alcalinos, são todas solúveis em água. E as bases do grupo 2, metais alcalinos terrosos, também são solúveis em água, com exceção do hidróxido de magnésio, né, que é pouco solúvel em água, o hidróxido de bário, também pouco solúvel em água. Conseguiram terminar aí, turma? Quase, tô ainda... Quase, professor. Ainda não. Ainda com umas dúvidas e dilemas. Qual que é a dúvida aí? Só tentando ver aqui se é forte ou fraca mesmo, que eu só tô vendo aqui mesmo. Mas daqui a pouco tá. já termino. Professor, já enviei o meu lá no grupo. Ok, deixa eu ver aqui. Certo. E da Bruna eu já recebi aqui. Oi? Para saber se é solúvel ou insolúvel, depende do número de hidróxido? Não entendi a pergunta. Para saber se é solúvel ou insolúvel, como que faz, professor? Então, você vai naquela regrinha, né? Você sabe que as bases dos metais alcalinos do grupo 1 são todas solúveis. As bases do grupo 2, metais alcalino terrosos, são pouco solúveis, né? Você tem ali pouca solubilidade em água, inclusive o hidróxido de magnésio, que é insolúvel. E todas as outras bases são praticamente insolúveis em água. É uma regrinha, né? Dá uma olhada, se você dá uma olhadinha aí na página 14, lá na página 14 ele está mostrando aqui quanto a solubilidade em água. A descrição daquelas que são solúveis, metais alcalinos, hidróxido de amônio.
As que são pouco solúveis são as dos metais alcalinos terrosos, do grupo 2, com exceção do hidróxido de berílio e de magnésio, que são praticamente insolúveis. E todas as outras bases são praticamente insolúveis em água, praticamente não dissolvem em água. Ok. Posso corrigir, pessoal? Não, professor, calma aí. Professor, Oi? eu vou sair e entrar de novo, porque o meu celular tem um problema na câmera que eu tenho que trocar de chip para poder tirar a foto. Aí eu vou sair, reiniciar o celular e entrar de novo. Tudo bem? Beleza. Já recebi aqui do Levi também. Posso corrigir, pessoal? 10h30? Deu tempo? Mais ou menos, mas pode corrigir aí. Deixa aqui eu projetar. Ampliando. Tá dando para ver aí, pessoal? Muito bem, então tá lá. De acordo com os critérios apresentados para a classificação das bases, preencha a tabela a seguir. Então eu tenho aqui a fórmula da nossa base, o nome da nossa base, o número de hidroxilas ou de hidróxidos, né? A solubilidade em água e a força, que significa grau de dissociação iônica. Aqui eu tenho AgOH, é o nosso hidróxido de prata. A prata tem uma carga fixa. A carga da prata é sempre 1+. Então, hidróxido de prata. É uma monobase porque tem uma hidroxila. A solubilidade praticamente insolúvel, é uma base de metal de transição. E a força dela também fraca. As bases dos metais de transição são todas praticamente insolúveis e fracas. O hidróxido de cálcio, CaOH2, está aqui o nome dele, hidróxido de cálcio, é uma dibase, tem 2 hidroxilas, é pouco solúvel em água, mas é uma base forte. Apesar de ser pouco solúvel, ela é forte. As bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, grupo 1 e grupo 2, são bases fortes. O hidróxido de ferro 2, FeOH2. É hidróxido de ferro 2, o nome dessa base, porque é o ferro 2+, que forma essa base. É uma dibase, é uma base de metal de transição, portanto, praticamente insolúvel
e fraca. A LOH3 é o hidróxido de alumínio. O alumínio tem sempre carga 3+, não tem outra carga para ele. É uma tribase e é praticamente insolúvel e também fraca. São as bases dos metais de transição. NaOH é o hidróxido de sódio, é uma monobase, solúvel em água e forte. Hidróxido de zinco, então o nome dele é hidróxido de zinco. O zinco tem sempre carga 2+, essa carga dele não varia, é uma dibase, praticamente insolúvel e uma base fraca. Hidróxido de amônio, NH4OH, é uma monobase, solúvel em água, e sabemos que o hidróxido de amônio é uma base fraca. O hidróxido de magnésio, MgOH2, magnésio, metal alcalino terroso, carga 2+, sempre, é uma dibase, praticamente insolúvel em água, e é a exceção, né, com relação às bases do grupo 2, da tabela periódica, uma base fraca. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Sim, professor. Alguma dúvida aqui? Não. Volta lá que eu... Só falta aqui. Tá aí. Posso ir adiante? Pera, que só tá aqui do hidróxido de zinco e o de magnésio, que eu esqueci de anotar Pedro, aqui. eu tirei isso no grupo, pode? Então pode continuar, então. Beleza, então vamos adiante. Determinação do caráter ácido-base. Bom, pessoal, como é que nós medimos se uma solução tem caráter ácido, básico ou neutro? A partir de uma escala que você já sabe que é a escala de pH. Essa escala de pH representa potencial hidrogeniônico, ou potencial de hidrogênio. Essa escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. E o que acontece? Quando eu tenho uma solução que é neutra, não tem pH, né? Não tem acidez e nem basicidade, eu tenho então um valor de pH igual a 7, que é o valor do pH da água pura. Uma solução então que seria algo neutro, não tem nem acidez e nem alcalinidade. Quando eu tenho um valor de pH menor do que 7, eu tenho uma solução ácida. Quando o pH é maior do que 7, eu tenho uma solução básica. Então, veja o que nós temos aqui de valores de pH para algumas substâncias. Vejam que o pH de 7, solução neutra, é da água pura. Está aí, ó, pH igual a 7. Agora, valores abaixo de 7 para o pH indicam soluções ácidas. Quanto menor for o pH do que 7, mais ácida é a solução. A acidez cresce. Vejam aqui, pH igual a 1. É o ácido estomacal. 0,9. É o ácido clorídrico que está presente no estômago. pH igual a 2,3. Suco de limão. Tem muito ácido cítrico. pH igual a 3, suco de laranja, 3,5, por exemplo. Ácido cítrico presente, né? A chuva ácida, que tem aqueles poluentes, óxidos de enxofre e de nitrogênio, pH igual a 6,2. Agora, quando eu tenho valores de pH maiores do que 7, chegando até 14, eu tenho soluções básicas. Quanto maior for o pH do que 7, mais básica é a solução, maior a basicidade. Eu tenho sangue, por exemplo, o pH dele 7,5, levemente básico.
eu tenho a água do mar 8,6, levemente básico, por causa da presença de alguns sais. O detergente, pH igual a 10,5. Eu tenho o hidróxido de sódio, a soda cáustica, o NaOH, pH 13,5. Basicidade cada vez maior, né? Como que eu posso medir esse pH? Eu posso medir o pH de uma solução usando um instrumento, que é chamado de pHmetro. Mas eu tenho algumas substâncias que mudam a coloração conforme o meio onde elas são colocadas. Nós chamamos essas substâncias de indicadores colorimétricos. Por quê? Quando eles estão num meio ácido, ficam de uma cor. Quando essas substâncias estão no meio básico, ficam de outra cor. Então, são chamados de indicadores ácido-base colorimétricos, porque a cor que eles assumem quando você pinga essa substância numa solução vai indicar qual é a natureza daquela solução, se ela é ácida, ou se ela é básica, ou mesmo se ela é neutra. Né? Tem algumas substâncias que nós extraímos da natureza mesmo, para fazer esses indicadores. O extrato de repolho roxo, por exemplo, ele assume colorações diferentes, dependendo do meio. Tem algumas plantas, como as hortênsias, né, que podem ter colorações diferentes de acordo com o solo. Se o solo tiver ácido, as hortênsias ficam com as pétalas azuis. Se o solo estiver básico, as hortênsias ficam com as pétalas rosas. Então, tem uma substância lá nas pétalas das hortênsias que muda de cor conforme a acidez ou basicidade. Aqui tem um experimento que foi proposto, né, para se usar um indicador ácido-base conhecido como azul de bromotimol. O azul de bromotimol é um indicador que funciona da seguinte maneira. Se o meio estiver ácido, ele fica amarelo. Se o meio estiver básico, ele fica azul. E se o meio estiver neutro, ele fica verde. Então, no experimento foi utilizado lá o azul de bromotimol para testar algumas soluções. Então, foram selecionados aqui alguns tubos de ensaio, e nos tubos de ensaio você dissolveu em água vinagre, sabão em pó, colocou suco de limão, leite de magnésia, leite, refrigerante, solução de ácido clorídrico e solução de hidróxido de sódio. E aí pingou o azul de bromotimol nessas soluções e nós percebemos que no vinagre ficou amarela, ácido. Por que que é ácido? Porque o vinagre contém ácido acético. No sabão em pó com água ficou azul, caráter básico. Era esperado que isso acontecesse, porque o sabão, ele leva na sua formulação, na sua fabricação, na sua produção, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Suco de limão ficou amarelo, era esperado também, porque limão tem muito ácido cítrico, caráter ácido. Leite de magnésia é o nosso amigo MgOH2, hidróxido de magnésio, uma base. Era esperado que ficasse também azul. O leite ficou com a coloração verde. Por quê? Porque é praticamente neutro. Não tem nem acidez nem basicidade. O refrigerante ficou amarelo. Era esperado, porque os refrigerantes contêm gás carbônico dissolvido. E esse gás carbônico dissolvido no refrigerante vai reagir com a água para formar o ácido carbônico. Então, tem caráter ácido. Solução de ácido clorídrico vai ficar amarelada. Tem ácido clorídrico presente nessa solução. Caráter ácido. Solução de hidróxido de sódio é uma base forte, né? É a nossa soda cáustica. Fica azul. Caráter básico. Tranquilo, turma? Tranquilo. Deu pra Sim, entender? professor.
Então, aqui tem as respostas que vocês podem colocar depois, né? Indicar o caráter ácido ou básico, né? Dos materiais utilizados. Escrever a fórmula dessas substâncias, escrevam as fórmulas presentes nessas substâncias, estão todas aí, vocês já tiveram contato com elas, né? A intensidade da cor vai ser o seguinte: quanto mais ácido ou quanto mais básico for, mais intensa, mais forte é a coloração indicada lá pelo seu indicador ácido-base, né? E por que os materiais diferentes apresentam o mesmo comportamento químico? Vejam que substâncias, né, que fazem parte de materiais diferentes, elas podem ser classificadas dentro de grupos de funções inorgânicas, ácidos e bases, né? Apesar de serem substâncias diferentes, elas têm um comportamento químico que permite classificá-las dentro dessas funcionalidades. Tá certo, Luna? Quando você trabalha com esses indicadores, né, nós temos os indicadores com uma faixa de viragem. O que é essa faixa de viragem? É quando eles mudam de coloração. A faixa de viragem, ela indica para você uma faixa de valores de pH, onde ocorre a mudança da coloração. Então, por exemplo, aqui, o indicador azul de timol, na sua primeira transição, ele vai passar de vermelho para amarelo quando a faixa de pH for de 1,2 a 2,8. Olha só no caso do nosso indicador que foi utilizado lá, o azul de bromotimol. O azul de bromotimol está aqui, ó. Ele passa de amarelo para azul numa faixa de pH que vai de 6 a 7,6. É a faixa de viragem dele. A fenolftaleína, um outro indicador ácido-base, ele passa de incolor para vermelho violáceo, quando a faixa de pH é de 8,2 a 9,8. Então, cada tipo de indicador ácido-base vai ter uma faixa de pH de viragem, onde acontece a mudança da coloração dele. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Sim, professor. Olha aqui, ó. Tem um Organize as Ideias. Oi? Vai mudando a cor do ácido para a base, né? O ponto de viragem dele é de pH, né? Ponto de viragem. Quando ele muda a coloração, significa que ele está passando por uma faixa de mudança de pH. Pode ser tanto por ácido para base quanto base para ácido? Sim. Sim. Sim, agradeço. Pessoal, tem aqui um Organize as Ideias para vocês fazerem aqui, ó, ácidos e bases, com as características dele. E estão vendo essas atividades que estão aqui, ó, na página 20? Também, ó, divertimento para vocês. Página 20. E, terminamos página 20 e 21, nós vamos entrar em outro assunto aqui, que são os sais e os óxidos. E para entender esse assunto, eu vou colocar um pequeno vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como se formam os sais, que é uma outra função inorgânica. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui. Aqui. Vou perguntar, eu vou ter que tirar aqui para poder colocar o áudio. Espera lá. Então, aqui para colocar o áudio no sistema. Estão vendo aí a telinha, pessoal? Sim. 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 Se não sair o áudio, me dá um toque aqui, tá? Me avisa se não sair o áudio. Uma solução de ácido clorídrico é altamente ácida, tendo um pH de cerca de 1. Conforme adicionamos hidróxido de sódio à solução, seu pH aumenta. Em um determinado momento, o pH chega a 7. Assim, a reação gera uma solução neutra, o que significa que o ácido foi completamente neutralizado.
A reação pode ser escrita assim: ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio, gerando cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio pertence a um tipo de função inorgânica chamado de sais. A reação entre uma base e um ácido é chamada de reação de neutralização. Deu para ouvir aí, turma? Eu. O vídeo saiu meio travado, mas o áudio saiu retinho, então deu pra entender. Quer que passe de novo aqui? Passa de novo aí só pra garantir. Uma solução de ácido clorídrico é altamente ácida, tendo um pH de cerca de 1. Conforme adicionamos hidróxido de sódio à solução, seu pH aumenta. Em um determinado momento, o pH chega a 7. Assim, a reação gera uma solução neutra, o que significa que o ácido foi completamente neutralizado. A reação pode ser escrita assim: ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio, gerando cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio pertence a um tipo de função inorgânica chamado de sais. A reação entre uma base e um ácido é chamada de reação de neutralização. Ok aí, pessoal? Ok. Muito bem. Então, já era uma coisa que nós estávamos prevendo que ia acontecer, né? Quando você tem a reação entre um ácido e uma base, o que vai acontecer? Vai acontecer uma neutralização. O ácido, que libera íons H+, reagindo com uma base, que liberam ânions OH-, os íons H+ do ácido se combinam com os íons OH- da base para formar água. E aí eu neutralizo, né, a minha solução. Significa que eu não vou ter nem caráter ácido e nem caráter básico. Vai se formar água no processo e vai se formar uma nova substância aqui, que é uma nova função inorgânica chamada de sal. Sais. Os sais, né? Um dos principais, né, que nós conhecemos é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, NaCl. Então, os sais são substâncias que se formaram a partir de uma reação de neutralização entre um ácido, por exemplo, HCl, com uma base, por exemplo, NaOH. Notem, então, que os sais, eles serão substâncias iônicas, porque são formados por ligação iônica, metal com não metal. Vejam aqui que o HCl, o hidrogênio que vem do ácido HCl, se combina com a hidroxila ou hidróxido que vem da base, H com OH, na neutralização eu vou formar H2O, água. Neutralizou. E vejam que o cátion da base, Na, vai se combinar com o ânion do ácido, Cl. Vejam que o sódio, que é o cátion da base, tem carga 1+, e o ânion cloreto, que veio do ácido, tem carga 1-. Então, a fórmula do meu composto será NaCl, cloreto de sódio, um sal. Então, a definição para os sais é a seguinte: os sais serão compostos iônicos com um cátion que veio de uma base e um ânion que veio de um ácido. Serão compostos iônicos que, quando você dissolver em água, eles também vão sofrer dissociação iônica e vão liberar um cátion que não é H+, ou H3O+, e vão liberar um ânion que não é OH-. Esses são os nossos sais e serão assunto
para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo até aqui? Então, o gás, ele, tipo, tira o hidrogênio e só fica o resto da forma química, aí os dois juntam e forma a salificação. Então, a reação de neutralização também é chamada de reação de salificação. O ácido e a base vão reagir e vai se formar sal e água. Mas geralmente a água sai da reação química, né? Igual que o hidrogênio, hidróxido de os dois hidróxidos se formaram e teve a neutralização, né? Aí o hidrogênio, ele não aparece mais. Então, juntou hidrogênio com hidrogênio que deu H2O, que é a água. Vai o H+ do ácido com OH- da base, H+ com OH- forma H2O. Ok, professor, agradeço. Professor, o senhor poderia passar talvez um vídeo, uma videoaula que explica solubilidade e força, para eu poder entender melhor, que ainda está um pouco confuso para mim. Deixa eu ver se tem esse vídeo aqui. Ok, agradeço. Deixa eu ver uma coisa. Esse vídeo com relação à solubilidade e força não tem, não. Solubilidade e força você vai ter que seguir aquelas regrinhas, né, que eu falei para você. Aquelas são regrinhas que a gente tem que acabar decorando. Entendeu? Professor, agradeço. Entendi, agradeço. Beleza, pessoal. Um abração aí para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Você também. Até, professor.